Olha, vamos ser diretos. Inteligência artificial não é mais um papo de futuro, né? Já é o nosso presente. E com a nova lei da Europa valendo e um projeto bem parecido ganhando força aqui no Brasil, a conversa mudou de patamar. Deixou de ser um assunto técnico, lá do pessoal de TI, para virar uma pauta estratégica, na mesa de qualquer gestor. Então a gente vai mergulhar fundo e entender o que isso realmente significa para os negócios. E aí já vem a primeira pergunta que todo líder deveria se fazer. Cada nova ferramenta de IA que a gente adota, seja para marketing, para RH, para finanças, ela vem com uma promessa incrível de eficiência. Mas, por trás dessa promessa, existem novas responsabilidades. E se a gente ignorar isso, essa ferramenta pode se transformar, quietinha, num risco enorme para a empresa. E é aqui que o jogo fica interessante, porque, sem dúvida nenhuma, a IA é uma das maiores oportunidades de crescimento que a gente já viu. Mas, como toda grande oportunidade, ela tem seus riscos. A boa notícia? Com a abordagem certa, esses riscos são totalmente gerenciáveis. E é exatamente sobre essa abordagem que a gente vai falar agora. Pois é, pensa na prática. Quando um algoritmo ajuda a decidir quem vai ser contratado ou se um crédito vai ser aprovado, o impacto disso é direto na vida das pessoas e, claro, na responsabilidade da empresa. Por isso, a decisão de usar ou não uma IA deixou de ser técnica. É agora uma decisão de negócio. Ponto final. Tá, mas como é que as leis estão lidando com essa nova realidade toda? A resposta, olha só, está num conceito surpreendentemente simples, que é a espinha dorsal de toda essa regulação que a gente vê pelo mundo, a abordagem baseada em risco. E aqui está o pulo do gato. A lei não está nem um pouco preocupada se o algoritmo é complexo ou simples. O que importa é para que ele está sendo usado. O mesmo modelo de IA pode ser usado para recomendar filmes, o que tem um risco mínimo, ou para ajudar num diagnóstico médico, que tem um risco altíssimo. O que define as regras do jogo é o uso, não a tecnologia em si. E o mais interessante é que essa lógica não é uma invenção europeia. O nosso projeto de lei aqui no Brasil, o PL 2338 de 2023, e vale sempre lembrar, ele ainda está em tramitação, ou seja, pode mudar, ele segue exatamente os mesmos princípios. Isso significa que entender o que está acontecendo na Europa é quase como ter uma bola de cristal do que vem por aí para nós. Essa regulação toda organiza os usos de IA numa pirâmide com 4 níveis. Lá no topo tem o risco inaceitável, que são práticas simplesmente proibidas, como o sistema de pontuação social. Mas a grande maioria das aplicações que a gente vê nos negócios vai se encaixar nos 3 degraus de baixo: alto risco, risco limitado ou risco mínimo. E o que é um sistema de alto risco? Bom, é aquele em que um erro pode impactar de forma bem séria a vida de alguém, os direitos ou a segurança da pessoa. Pensa numa IA que analisa currículos para uma vaga de emprego ou que decide se alguém vai conseguir um financiamento. Tanto a lei europeia quanto o projeto brasileiro colocam esses usos na caixinha de alto risco, o que exige, claro, muito mais controles. Agora, descendo um degrau, a gente tem o risco limitado. Aqui o foco é outro. A palavra-chave é transparência. É o caso dos chatbots ou dos sistemas que criam deepfakes. A regra de ouro é: a pessoa que está interagindo com a tecnologia precisa saber, de forma muito clara, que está falando com um robô ou vendo um conteúdo que foi gerado artificialmente. Simples assim. Jogo limpo. Certo, a lógica ficou clara. Mas, na prática, no dia a dia da empresa, o que isso realmente significa? Vamos sair um pouco da teoria e mergulhar no que muda de verdade, nas novas responsabilidades que estão batendo na porta. As mudanças giram em torno de 4 pilares principais. Primeiro, a transparência, que a gente já falou. Segundo, uma divisão bem clara de papéis, de quem é responsável pelo quê, entre quem desenvolve a IA e quem usa. Terceiro, uma atenção redobrada com a cadeia de fornecedores. E por último, mas não menos importante, uma governança de dados ainda mais séria. E esse trecho da proposta brasileira é crucial. O que ele diz, em bom português, é que a responsabilidade é compartilhada. Acabou a era do eu só contratei a ferramenta, o risco não é meu. Não mais. A empresa que usa a tecnologia tem o dever de cooperar, de garantir que tudo esteja nos conformes. A parceria virou lei. E já que a gente está falando de lei, é impossível discutir a governança de IA no Brasil sem trazer para a conversa a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. As duas coisas não só conversam, elas andam de mãos dadas, uma fortalecendo a outra. Se a IA que a sua empresa usa lida com dados pessoais, todos os princípios da LGPD continuam valendo, claro. Só que a regulação de IA vai além. Ela reforça, e muito, a necessidade de explicar como uma decisão automatizada foi tomada e garante o direito de uma pessoa pedir que um ser humano revise aquela decisão.
Isso é um poder enorme para o cidadão e, claro, uma nova responsabilidade para as empresas. Ok, é muita informação. A primeira reação pode até ser de sobrecarga. Mas a ideia aqui não é criar pânico, é o contrário, é criar preparação. Então vamos para a parte mais importante. Um plano de ação simples e direto para começar a organizar a casa hoje mesmo. Diante de tudo isso, a pergunta de $1 milhão é: por onde começar? Qual é o primeiríssimo passo concreto que se pode dar? Como é que a gente transforma essa complexidade toda em ação sem precisar de um batalhão de consultores? A resposta é mais simples do que parece e começa com organização. O processo todo se resume a estes 3 passos. Primeiro, mapear, ou seja, saber exatamente o que tem de IA rodando na empresa e para quê. Segundo, classificar. É analisar o risco de verdade de cada um desses usos. E terceiro, controlar. Aplicar as medidas certas para cada nível de risco. É um mantra: mapear, classificar e controlar. O mapeamento começa com um inventário. Dá uma olhada neste modelo. Para cada IA a gente precisa responder qual o caso de uso, quem é o dono no negócio e na TI, para que serve, que tipo de dados ela usa, quem é o fornecedor. E uma pergunta-chave: ela só recomenda ou ela decide sozinha? Já tem algum tipo de controle, tipo uma revisão humana? Ter isso documentado, gente, é a base de tudo. Com esse inventário na mão, a classificação do risco deixa de ser achismo e vira uma análise objetiva. É só analisar cada sistema com base nestes critérios. Qual o impacto dele na vida das pessoas, quão autônoma é essa IA e que tipo de dados ela processa. Isso vai naturalmente separar o que é de risco mínimo daquilo que exige atenção máxima. Antes da gente fechar, vamos só desmistificar 2 ideias bem comuns sobre regulação de IA que, sinceramente, mais atrapalham do que ajudam na hora de se preparar. O primeiro grande mito: isso é problema só de quem cria IA. Errado. A verdade é que a lei afeta principalmente quem utiliza a tecnologia. Se o seu banco, a sua loja, a sua indústria usa um sistema de IA de alto risco, a responsabilidade é sua também. O segundo mito é aquele de que a regulação vai frear a inovação. Vamos pensar de outro jeito. Na verdade, ela cria as regras do jogo. Ela dá segurança jurídica para as empresas inovarem de forma responsável. E vamos combinar, a confiança das pessoas é o maior combustível para a adoção de tecnologia. E um ambiente regulado ajuda a construir essa confiança. E essa é a reflexão final que eu queria deixar. Talvez o maior benefício de ter uma boa governança de IA não seja só evitar multas, mas sim construir e proteger o ativo mais valioso que qualquer negócio pode ter na era digital: a confiança dos clientes, dos parceiros, da sociedade. Vale a pena pensar nisso.